Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar dando a minha opinião sobre a nova série que estreou na Netflix, que estreou ontem no caso e eu já vi completa, que foi a série do Yu Yu Hakusho, que para quem não conhece é uma série baseada em um anime que passou aqui no Brasil lá por volta de 1990 e pouco na Rede Manchete, que depois voltou a passar ali nos anos 2000 e pouco no Cartoon Network e é o meu anime preferido, pessoal. E justamente por isso eu quis ver a série live action com pessoas de verdades e eu queria dar aqui compartilhar a minha opinião com vocês. E como aqui no canal a gente faz vídeos de televisões, projetores, a gente fala de qualidade de imagem, para ficar um pouco mais interessante, a gente separou algumas imagens comparativas rodando a série do Yu Yu Hakusho numa televisão mais de entrada, que no caso é a C8000 da Samsung, contra uma televisão top de linha também da Samsung, que no caso é a QN90C, televisão mini LED, só para vocês verem as diferenças. No entanto, o foco principal desse vídeo não é a comparação, tá, pessoal? E sim a minha opinião do que eu achei da série, e as imagens comparativas estão aí só para o vídeo ficar um pouco mais interessante. Mas então vamos lá, o que eu achei da série. Eu queria compartilhar com vocês que eu não assisti o vídeo de nenhum outro canal para ver o que os outros estão achando, tá? Então de fato aqui vai a minha opinião autêntica. O máximo que eu fiz foi entrar nas redes sociais mesmo, só para ver os comentários das pessoas, o que elas estão achando da série. Eu vi opiniões de pessoas falando que estava incrível, nota 10, nota 9, vi outras pessoas reclamando muito, falando que está muito ruim, e vi algumas pessoas falando que está mais ou menos, por exemplo. Mas enfim, vocês vão ver aqui a minha opinião, alguém que tem um anime Yu Yu Hakusho como anime preferido, e agora eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei da série. Então vamos lá. Quando eu terminei de ver o último episódio, a primeira sensação que veio na minha cabeça é de que a série do Yu Yu Hakusho na Netflix foi um incrível potencial quase que completamente desperdiçado, pessoal. Essa foi a sensação que eu tinha, ou que eu tive no caso, que eles tinham um potencial muito grande ali e que desperdiçaram quase que completamente. Porque para mim eles conseguiram acertar naquilo que era o mais difícil, que eram as cenas das lutas. Na verdade eu nem sequer acreditei de quão bom ficou todas as lutas, sério, eu não tô exagerando. Todas as lutas que aconteceram na série eu gostei muito de todas elas. A animação da luta, a movimentação, sabe, tu sente ali o impacto do soco, tudo ficou realmente muito legal. Obviamente que se tu for um pouco mais chato, mais detalhista, tu vai dar pause ali 1 ou 2 segundos em determinada luta, vai falar, podia dar um pouco melhor aqui, mas enfim, no contexto geral, todas as cenas de lutas ficaram realmente muito boas, e é exatamente aí que eu fico triste, sabe, porque eu vi que eles conseguiram acertar naquilo que eu acreditava que seria mais difícil. No entanto, na maioria das outras coisas, no meu ponto de vista, pessoalmente, eles falharam bastante. Então vamos lá, quais foram as coisas que eu não gostei da série? Inclusive estou com o celular aqui, porque eu anotei algumas coisas para eu não me perder, então vamos lá. Sem sombras de dúvidas, a maior crítica que eu tenho em relação à série é que ela foi feita de forma extremamente corrida. Os assuntos completamente um se atropelando ao outro, sabe? Sem tempo pra gente, como espectador, de fato se importar com os personagens, pra gente entender de fato como é que eles funcionam, pra gente entender qual é o contexto deles, a história deles. Não dá tempo disso acontecer porque a história é muito rápida. Vai atropelando um assunto atrás do outro, é um desafio atrás do outro, e não dá tempo pra gente, como espectador, realmente simpatizar com os personagens. Além disso, a história é tão veloz, vou colocar assim, que também não dá tempo dos personagens criarem uma relação entre eles que de fato pareça ser autêntica o suficiente pra gente se importar, sabe? Então a história é extremamente corrida, isso dificulta o nosso sentimento em relação àqueles personagens, sabe? Pra criar uma empatia maior em relação a eles, também dificulta ali na criação dos sentimentos dos próprios personagens, um em relação ao outro. Então essa seria a minha principal crítica. A série ficou muito sem sal, sabe? Faltou ali algum tempero, que é justamente isso, a relação entre os personagens, que foi extremamente mal trabalhada na série. Além disso, tem outras coisas que me incomodaram. Por exemplo, se a gente for analisar o anime, dentro do anime tem várias cenas que são incrivelmente épicas, que foram adaptadas para essa série de forma extremamente simples e sem graça. Por exemplo, e aqui vai começar os spoilers, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, na série em si, ou melhor, no anime, uma das melhores cenas é quando a mestra Genkai passa a bola espiritual, a energia dela pro Yusuke. Essa cena no anime é muito épica, é muito boa, é extremamente emocionante. Sério, foi muito boa mesmo no anime. Já na série foi feito quase de qualquer jeito. A mestra Genkai simplesmente pegou a bola espiritual e falou aí, toma aí, e o Yusuke pegou a bola espiritual sem nenhum problema. Então aqui
já tem um exemplo de uma cena que na série foi extremamente simples, mas no anime foi muito melhor. Além disso, tem vários outros exemplos. Por exemplo, a morte da Genkai no anime é extremamente impactante. A gente realmente sente a perda dela, a gente sente ali o sentimento de raiva e de tristeza do Yusuke. Já na série não é assim, nem mostra a luta do Toguro com a Genkai, só mostra ela depois morta, sabe? Ou seja, mais uma vez sem aquele impacto que a gente tinha no anime. Outra cena que na série ficou faltando muito a desejar foi no velório do Yusuke, porque pelo menos pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim o velório do Yusuke no anime é muito mais emocionante, muito mais impactante. A gente sente mais que aqueles personagens que estão no velório estão sentindo mais a perda do personagem. Já na série, pelo menos pra mim, eu achei tudo meio, sabe, meio vazio, não parecia que realmente era um velório com o mesmo impacto que a gente tinha no anime. E desculpa, a mãe do Yusuke na série não me convenceu, tá? Eu sei que no anime ela também tem um estilo mais largadão, assim, como se não se importasse para as coisas, mas na série em si, pelo menos para mim, não funcionou. Ela não chorou de uma forma emocionante de uma mãe, por exemplo, como a gente tinha no anime, por exemplo. Enfim, o velório do Yusuke, outro exemplo que para mim foi mal adaptado, e esse era um momento muito importante, porque se eles fazem um velório realmente bem emocionante, ali tu consegue ele conquistar vários espectadores, sejam aqueles que já conheciam a obra ou aqueles que não conheciam e estavam vendo ali pela primeira vez. Além disso, tem vários outros momentos. Por exemplo, um momento que é muito grandioso no anime é quando o Riei utiliza o golpe das chamas negras mortais pela primeira vez. É uma cena muito incrível. Já na série, é basicamente mais um poder que o Riei tem, sabe? Mais um entre aspas, né? Porque na verdade esse é o único poder que ele mostrou ali na série. Mas enfim, no anime é algo grandioso. Na série parece que é só um poder que ele tem secreto e é isso aí, sabe? Impacto, mais uma vez, muito menor se comparado ao anime. Outra coisa, a transformação do Kurama em Kurama Yoko no anime, mais uma vez, tem um contexto muito legal criado, é um suspense muito bem feito, depois a gente vê que ele realmente fica muito forte. Na série, mais uma vez, eles fizeram isso de forma, na minha opinião, muito simples, sem aquele mesmo impacto que a gente tem no anime. Eu até achei que ficou legal o visual dele ali na série, o poder também ficou com os efeitos especiais legal, mas o impacto em si, mais uma vez, foi muito mal aproveitado. Outra coisa que era muito melhor no anime foi a relação da Genkai com o Otoguro, que lá foi muito mais bem desenvolvido, mostrava cenas deles no passado, por exemplo, dando pra gente um contexto maior em relação à história deles. Já na série, mais uma vez, isso não foi tão bem explorado como deveria, porque, como eu falei antes, foi tudo extremamente corrido, não tiveram tempo para se aprofundar em basicamente nada em termos de história dos personagens, sabe? E volta daí naquele problema que eu falei, que é uma série que tem cenas de lutas muito boas, mas falta tempero, falta sal, falta emoção, falta os personagens conseguirem cativar mais a gente, sabe? Uma outra coisa que tinha ficado muito melhor no anime foi a saga do resgate da Yukina, porque não sei se vocês se lembram, devem lembrar e quem conhece a obra, que quando o Yusuke e o Kuwabara estavam lá resgatando a Yukina, tinha um jogo de apostas que o Sakio estava manipulando lá, então tinham várias pessoas apostando ou na vitória dos invasores, que os invasores no caso eram o Yusuke e o Kuwabara, ou na vitória dos monstros. E no anime isso foi muito bem explorado, dava pra ver ali que as pessoas que estavam apostando estavam se divertindo, algumas estavam mais tensas, enfim, foi algo bem legal, bem trabalhado no anime, essa questão das apostas na luta. Já na série, cara, foi tipo assim, feito de qualquer jeito, eles estavam lá apostando simplesmente porque sim, e foi mais uma coisa que foi bem mal aproveitada na série. E agora que eu já falei aqui sobre várias coisas que eu não gostei da série, acho que vale a pena aqui fazer sim alguns elogios, porque tiveram algumas coisas que particularmente eu gostei da forma como eles fizeram. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostei, como eu mencionei no início desse vídeo, foram as lutas. As lutas, todas elas foram muito bem feitas, bem caprichadas, a coreografia dos movimentos, a sensação de impacto, sério, foi tudo muito bem feito, gostei demais de todas as lutas. Além das lutas terem ficado muito boas, gostei bastante dos efeitos especiais. Obviamente que não é nada de incrível, no entanto, levando em consideração o orçamento da série, eu acho que eles conseguiram até se superar em termos de efeitos especiais, gostei muitíssimo também. Curiosamente, em termos de efeitos especiais, o que eu achei mais estranho foi o Leigan do Yusuke, que é a arma principal dele.
No entanto, de forma geral, ainda assim, no contexto geral, quando a gente analisa todos os episódios, eu gostei bastante aí dos efeitos especiais. Acho que não prejudicou a série de forma geral, na verdade eu acho que agregou bastante. Uma outra coisa que eu achei que ficou legal na série foi o treinamento do Yusuke com a mestra Genkai. E eu sei que no anime a coisa é mais interessante, afinal de contas tem a saga do Lando, onde o Yusuke lá disputa lá uma espécie de mini torneio com vários competidores para decidir quem vai ser ali o sucessor da mestra Genkai. E na série a gente não tem isso, né? Na série a gente não tem um torneio, o Yusuke simplesmente vai lá e começa a treinar. E sim, isso foi meio chato, no entanto, pelo menos eles fizeram bem feito. A parte do Yusuke fazendo o treinamento ficou muito legal, o Yusuke ali interagindo com a Genkai ficou maneiro também, a luta que o Yusuke e a Genkai tem quando eles se conhecem também ficou muito legal. Então a parte do treinamento da Genkai com o Yusuke, apesar de não ter sido completamente igual a do anime, aqui eu acho que eles fizeram sim uma adaptação legal. Eu gostei bastante aí do resultado em relação a essa parte em específico. Falando agora em relação à atuação dos personagens, honestamente falando, eu não acho que eles fizeram uma atuação assim de cair o queixo, caramba, que incrível. No entanto, não acho que tenham prejudicado, tá? Eu acho que todos os protagonistas ali, na verdade, todos os personagens conseguiram fazer um papel razoavelmente bom, tá? O Yusuke ali no começo eu tava meio que estranhando, mas mais pro final ele conseguiu me convencer. Gostei do Riei, eu acho que ele passou uma sensação bem do Riei do anime, de fato, eu gostei disso. O Kurama e o Quabra eu achei que mandaram bem também. Como eu falei, nada de incrível, mas eu não acho que tenha sido um fator para prejudicar, sabe? A atuação eu achei que tá ok. E falando na atuação, eu gostaria de falar da dublagem também, porque a maioria dos personagens principais, eles mantiveram os mesmos dubladores do anime, algo que eu gostei bastante, porque mostra aqui uma atenção especial, um carinho em relação aos fãs. No entanto, em relação à dublagem, confesso que em relação à dublagem do personagem principal, que foi o Yusuke, eu demorei um pouco para me acostumar, sabe? Porque deu para ver que o dublador estava tentando fazer uma voz mais juvenil, mais jovem, algo que eu achei que ficou meio estranho, então eu demorei para me acostumar em relação à dublagem do Yusuke, mas no final ali da série eu já tinha me acostumado, enfim, em relação à dublagem gostei também. E eu queria destacar aqui para mim o que foi a melhor parte da série para mim. Foi só uma cena ali de 5 segundos, mas eu achei muito legal, que foi o momento onde o Quabara estava lutando com o irmão do Toguro e de repente a Keiko pega um extintor de incêndio e arremessa na cara do irmão do Toguro. Essa parte eu achei que ficou muito legal, quando eu vi eu ri muito e é um tipo de adaptação legal, sabe? É o tipo de coisa que a gente não tá esperando, mas no contexto que foi apresentado pra gente fazia sentido. O Quabara ali estava meio que encurralado pelo Toguro, daí chegou a Keiko do nada pegando extintor de incêndio e arremessando assim na cara do Toguro, no caso do irmão do Toguro, né? Enfim, acho que ficou bem legal e eu queria que tivessem mais momentos assim, sabe? Que pegasse a gente de surpresa, mas infelizmente não aconteceu tanto. Mas enfim, eu queria destacar esse momento porque realmente eu achei muito engraçado e só por essa cena eu acho que já valeu bastante a pena a série em si. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é a minha opinião em relação a como eles pegaram as sagas que a gente tem ali no anime e como eles fizeram a adaptação para série. Então, vamos lá. Em relação a uma adaptação, primeiramente a gente tem que lembrar que é uma adaptação com pessoas de verdade. Ou seja, é lógico que não vai dar para seguir exatamente a história do anime, tá? Eu até acho que é bom que não siga exatamente a história do anime, porque se for seguir, com certeza vai ficar muito estranho. Então fazer adaptações são coisas necessárias, são coisas importantes. Talvez cortar um arco pela metade ou cortar um arco inteiro, a depender de como o roteiro for montado, talvez faça sentido para uma live action, sabe? Como a Netflix está fazendo. De qualquer forma, da forma como eles montaram, eu não acho que a ideia tenha sido completamente ruim. No entanto, a forma como eles fizeram, como eu falei, foi tão corrida, que independente do que eles inventassem ali, eu acho que seria completamente difícil de ficar bom de fato, sabe? Aquela ideia ali de misturar o Torneio das Trevas com o resgate da Yukina, não curti. O Torneio das Trevas é uma marca registrada do Yu Yu Hakusho, não ter isso é uma grande bola fria na minha opinião, mas enfim, o problema nem foi esse, sabe? Eles até podiam ter feito da forma como eles fizeram, mas levando em consideração que foi tudo tão corrido, no final das contas não ficou tão interessante como poderia ter sido. Mas se fosse para fazer um resumo bem simplificado do que eu achei da série da Netflix, eu diria que foi o seguinte: a série do Yu Yu Hakusho foi um gostinho do que poderia ter sido,
mas que infelizmente, provavelmente nunca vai ser, né? Infelizmente, seria esse o resumo final que eu teria a dizer pra vocês. E assim, pessoal, como eu sou muito fã do anime, eu até não me importo aqui de me estender esse vídeo aqui e ficar um pouco mais de tempo falando. Eu até queria compartilhar com vocês agora como é que eu teria feito a adaptação se fosse eu ali escrevendo o roteiro, se eu fosse diretor ali da série da live action do Yu Yu Hakusho. Inclusive, se vocês também gostam do anime, podem comentar aqui embaixo, tá? Vou dar só um breve resumo sobre como eu acho que eles deveriam ter tratado essa série, tá? Vamos lá, se fosse eu fazendo a série, eu teria feito da seguinte forma. Essa primeira temporada eu teria focado em duas coisas, que no caso seria o resgate dos 3 tesouros, que é uma saga importante, né? Nem é uma saga inteira, enfim, são apenas alguns episódios que realmente são bem importantes, porque é nesse momento que a gente conhece o Kurama e o Riei, então isso aqui não tinha como tirar, então é um fator importante. No entanto, se fosse eu fazendo a série live action do Yu Yu Hakusho, eu teria focado quase que completamente na saga do Lando, que é a saga onde o Yusuke tenta se tornar sucessor da Mestra Genkai. Então eu teria focado a maior parte do tempo nisso, no torneio da Genkai, para ver quem seria o sucessor dela. Eu acho que essa seria uma sacada muito boa e ficaria muito melhor. Obviamente que se fosse eu dirigindo ali, eu faria uma reformulação bem grande no torneio da Genkai, porque no anime é bom, eu gostei bastante, mas para live action acho que poderia ter alguma coisa mais refinada, sabe? Não sei se vocês já assistiram Round 6, por exemplo, mas eu acho que eles poderiam ter pegado o torneio da Mestra Genkai e se espelhado no Round 6. Não em relação aos desafios em si do Round 6, se bem que algumas coisas dava até para adaptar, mas eu estou falando em relação à construção dos personagens, sabe? A forma como a gente se relaciona, a forma como a gente vê a relação dos personagens, eu acho que eles poderiam aproveitar isso e ter usado isso dentro do torneio da Mestra Genkai. Então, se fosse eu dirigindo a série, eu teria focado esse primeiro momento no torneio da Mestra Genkai, para ver quem seria o sucessor dela, e também teria ali a questão do Yusuke que está atrás do Lando, que está disfarçado entre um dos integrantes. E se eu fosse diretor da série, eu teria ido ainda mais além. Eu teria feito o seguinte, eu teria pegado o torneio da Mestra Genkai e teria pegado vários participantes, vários personagens lá da frente do anime e teria pego eles e trazido para o torneio da Mestra Genkai. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, mas no torneio das trevas, né, que infelizmente eles tiraram, no torneio das trevas tinha uma equipe que, se eu não me engano, eram de seres humanos e eles estavam sendo controlados por um cara lá malvado que estava controlando o coração deles com um dispositivo que estava nas costas. E esses personagens só aparecem no torneio das trevas. Mas os roteiristas da série poderiam ter pegado pelo menos um desses personagens que aparecia só lá no torneio das trevas e podia ter colocado no torneio da Mestra Genkai também. Seria um personagem a mais pra gente interagir, um personagem a mais pra gente conhecer, e a gente, como fã, iria perceber, caramba, esse personagem aqui é aquele que aparece lá no torneio das trevas, e iria fazer sentido, sabe? Inclusive até seria legal no futuro, quando a gente tivesse uma saga do torneio das trevas, a gente iria ver que aquele personagem do torneio das trevas é aquele que apareceu na temporada anterior no torneio da Mestra Genkai, sabe? Então eles poderiam ter feito esse tipo de ligação. E se eles quisessem ser ainda mais ousados, eles poderiam ter pegado um dos companheiros do Sensui e também ter colocado ali no torneio da Mestra Genkai. E eu sei que nesse momento do anime, o Sensui em si, que é 2 temporadas pra frente, 3, enfim, ele ainda não tinha amigos formados pro plano dele. No entanto, eles poderiam pelo menos forçar a barra um pouco ali, supor que o Sensui pelo menos já tinha um companheiro, e o Sensui poderia ter colocado esse companheiro no torneio da Mestra Genkai, para ver se tinha alguém ali com potencial para quebrar a barreira que protegia o mundo dos homens em relação ao mundo lá dos yokais, por exemplo. Obviamente que se fosse eu dirigindo a série, eu não deixaria escancarado que esse cara é companheiro do Sensui. Só daria leves pistas, porque daí no final, quando acabasse a primeira temporada, além de ser muito boa, a gente teria ali algumas pistas pra gente ficar especulando, caramba, será que aquele personagem é aquele que vai aparecer lá na frente? Sabe, eu acho que é legal quando os produtores da série, além de fazer uma coisa boa, se preocupam em colocar essas pistas para furos de roteiro, na verdade nem são furos de roteiro, para a gente ficar especulando, sabe, fazendo teorias. Eu acho que tudo isso teria sido muito legal. E ainda sobre esse meu torneio da Genkai, né, se fosse eu dirigindo a série, eu faria lá várias competições em duplas, por exemplo, poderia ter ali o Kuwabara junto com o Yusuke lutando com uma outra dupla para fortalecer a relação entre eles, sabe, enfim, eles poderiam ter feito um torneio super legal pra gente de fato
fato ver o crescimento dos personagens e no final teria a luta final com o Lando, por exemplo. E sobre a questão do Lando em si, eles também poderiam ter mudado um pouco ele. Por exemplo, no anime, o Lando é um personagem que tem várias habilidades, só que no final a gente não conhece quase que nenhuma das habilidades do Lando no anime. Só que na série eles poderiam ter adaptado para tornar o Lando ainda mais poderoso. Por exemplo, o Lando ele poderia ter alguma habilidade que coloca as pessoas em coma e suga a energia delas para ele ficar mais forte. Então o Lando, por exemplo, para tornar a saga da Genkai ainda mais interessante, o Lando poderia ter pegado, sei lá, a energia ou da Keiko, ou da mãe do Yusuke, ou da irmã do Quabra, não sei, ou de todo mundo, sei lá, para tornar ainda mais interessante e para ser um incentivo ainda maior para o Yusuke ir lá no torneio da Mestra Genkai. E imagina que massa que seria. Teria toda a relação do Yusuke com o Quabra, com outros participantes. Seria ainda mais interessante se eles aplicassem aquela ideia que eu falei de pegar personagens lá da frente e ter colocado ali no torneio da Mestra Genkai. E além disso tudo, teria aquele suspense de saber de caramba, daqueles competidores que estão no torneio da Mestra Genkai, qual que é o Lando, sabe? Então a série, na minha opinião, se fosse feita dessa forma, seria muito melhor. Teria uma relação mais bem feita entre os personagens, teria cenas de suspense também, e as cenas de luta, caramba, seriam muito boas porque já foi muito boa nessa temporada que eles lançaram. Mas, enfim, seria mais ou menos assim que eu teria feito essa primeira temporada se eu tivesse o poder de fazer as escolhas, obviamente. Mas, enfim, pessoal, essa foi a minha opinião em relação à série. Como eu falei, as lutas foram muito legais, mas a maioria das outras coisas ficaram ali devendo bastante, sabe? Eu até poderia ficar mais tempo aqui falando, porque eu poderia ficar especulando, criando várias versões de como eles poderiam ter adaptado os arcos do anime para a série, mas eu acho que o vídeo já ficaria ainda muito maior do que está ficando. Inclusive, até acho que o vídeo já ficou maior do que eu estava imaginando que seria, sabe? Mas enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da série, gostaram, não gostaram, e se você viu a série, você já conhecia o anime, não conhecia, acho que também isso é importante, né? Porque a minha opinião é a opinião de alguém que gosta muito do anime, inclusive é o meu anime preferido. Não sei como é que seria a opinião de alguém que não conhece a obra ainda, mas a minha opinião é essa. As lutas foram muito bem feitas, mas a maioria das outras coisas, infelizmente, ficou devendo bastante. E como eu falei, para mim a série foi aquilo. Ela deu pra gente um gostinho do que poderia ter sido, mas que infelizmente é provável que nunca seja, né? Eu acho difícil eles continuarem a série. Falando em continuar a série, tá? No final, depois das cenas pós-créditos, na verdade, existe uma cena que é pós-crédito, que é o irmão do Toguro lá na praia, jogado ainda vivo. Não sei se eles fizeram isso só para ficar engraçado ali no final, ou se eles fizeram como forma de pista que de fato teria uma próxima temporada. Assim, eu até gostaria que tivesse uma próxima temporada, porque a saga do Sensui, que no caso seria a próxima, depois da saga do Toguro, vem a Sensui, né? Eu acho que a saga do Sensui, ela é uma saga bem diferente, ela é mais cadenciada, ela não é tão frenética, ela não tem tantas lutas, então talvez se tivesse uma segunda temporada com a saga do Sensui, quem sabe ali os roteiristas pegassem um pouco mais leve na história e construísse melhor a relação entre os personagens, que foi o que ficou faltando, na minha opinião, nessa primeira temporada. Mas, enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Sei que foi um vídeo bem diferente do tradicional, a gente não costuma fazer esse tipo de vídeo, mas espero que tenham gostado. Valeu a quem chegou até esse final do vídeo. Valeu, falou e até a próxima.